Parte D. A Cruz de Malta, símbolo do poder divinamente controlado. A Cruz de Malta, símbolo do perfeito equilíbrio da chama de Deus, assim na terra como no céu, fornece uma matriz de pensamento e energia por meio da qual os efeitos nocivos do karma pessoal e planetário podem ser controlados, e o poder da virtude liberado em seu lugar, de modo que o uso do poder pela humanidade não possa mais corromper a vida na Terra. Então a gente vai estudar agora a Cruz de Malta e como ela pode ser utilizada para substituir esse fluxo desregrado do humano por um fluxo perfeito, divinamente equilibrado. E o padrão que a gente vai utilizar para isso é a Cruz de Malta, né? Uma forma de pensamento de perfeição. Disse que o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe inteiramente. O poder pode ser utilizado como o arco do arqueiro infinito, para lançar uma seta de perfeição ao coração da meta humana da felicidade. Ou seja, o mestre está desmentindo essa ideia, né, de que o poder corrompe. Né? O poder corrompe se a gente deixar corromper. Né? É a gente que vai determinar. Né? Como é que a gente vai utilizar o poder? Né? Essa ideia de o poder corrompe, não, a pessoa escolheu corromper o poder. Né? Não é o poder em si. O poder em si é praticamente neutro. Assim, né? É uma energia que nos é dada. O que nós vamos fazer com ela? Nós podemos utilizar essa energia como a seta do arqueiro infinito para lançar esse molde de perfeição no coração da meta humana da felicidade. Olha que bonito, né? Que poético isso. Como a busca da felicidade constitui um tesouro apreciado, todos aqueles que gostariam de usufruir permanentemente desse tesouro podem considerar a Cruz de Malta como uma simples forma de pensamento por meio da qual grandes verdades podem ser reveladas, para a bênção de todos. Então, eu estimulo novamente, como já falei antes, a gente meditar sobre a Cruz de Malta, né? Ficar olhando para ela assim. Uma meditação simples, está diante do seu altar, fez suas orações, coloca uma imagem da Cruz de Malta e fica olhando. Fica assim, bem concentrado, concentra no foco, no ponto central da cruz, fica com a sua atenção dirigida naquele ponto, né? Sem olhar para o lado, assim. Fica ali 2, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, o tempo que você quiser, e vê o que você sente, vê o que é revelado para você. Né? Experiência mística. Então, Deus vai falar com você aquilo exatamente que você precisa saber naquele momento. Contemplando a Cruz de Malta colocada à nossa frente, vemos que os 4 braços simétricos que partem do centro têm uma forma triangular, larga na parte externa com um formato em leque. Assim, não... Ele está simplesmente descrevendo o que a gente pode ver na imagem aqui, que é mais fácil visualizar. Né? O braço superior, ou norte, que desce até o centro, lembra o recipiente superior de uma ampulheta. Na verdade, trata-se de um funil, através do qual as grandiosas energias de Deus, o poder de Deus, descem para a taça, cálice do ser. Então a gente pode visualizar esse braço superior como um cálice, né, como um funil que está recebendo o poder de Deus. A ampla abertura lembra-nos das energias infinitas da fonte, né, quer dizer, ele abre assim e não tem fim, né, vai abrindo, 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 não termina nunca. Né, assim, é infinito. As energias infinitas da fonte e da capacidade de Deus de transmiti-las ao homem. Portanto, sabemos que não precisamos aceitar nenhum tipo de limitação, seja ao receber ou dar a luz ilimitada do cosmos. A energia de Deus é infinita. Nós não precisamos aceitar qualquer pensamento de que a energia é limitada, escassa, embora isso não signifique, obviamente, que nós devemos desperdiçar essa energia. Né? Temos que governá-la conscientemente e, na verdade, quanto mais nós governarmos ela conscientemente, mais nós vamos nos conectar com esse fluxo ilimitado de energia. Né? Enquanto nós estivermos governando erroneamente essa energia, ela vai, de uma certa forma, aparentar ser limitada para nós. Né? Porque nós mesmos impusemos essa limitação sobre essa energia que nos foi dada, que, em sua natureza primordial, é ilimitada. Né? Basta que a gente não qualifique com as nossas próprias limitações. Então, no momento que passa pelo orifício da cruz, pelo ponto central, como o mestre já falou anteriormente, é o ponto da qualificação. É ali que a gente vai qualificar a energia. Então, o ideal é que a gente concentre no coração, concentre na presença do Eu Sou, no nosso Cristo pessoal, para que essa energia possa fluir na sua pureza original, sem qualificação humana. Né? Simplesmente a energia pura e infinita de Deus. O ponto de qualificação no centro da cruz indica que vocês sempre devem estar decididos conscientemente em seus corações e em suas mentes a qualificarem sua energia concedida por Deus com a pureza da intenção divina
e com as virtudes de sua identidade crística. Vocês não precisam ser fracos ou deixarem-se enfraquecer quando enfrentarem as ondas de energia discordante, sejam suas ou de outrem. Tampouco é necessário serem rudes em sua recusa do erro humano, pois não é a pessoa, mas a energia impessoal, mal direcionada pessoalmente, que deve ser desafiada. Eu tenho um vídeo lá no canal do YouTube que se chama Perdão Impessoal. Eu recomendo que todos assistam, eu também falo exatamente sobre esse ponto. A gente perceber que não é a pessoa, né? Assim, é uma energia que está fluindo por intermédio daquela pessoa quando vem alguma coisa, uma ofensa, uma coisa negativa na nossa direção, né? A questão não é a gente falar, essa pessoa aí é o anticristo, né? Essa pessoa aí não tem caráter, essa pessoa aí é uma pessoa ruim, pessoa tóxica, né? As pessoas falam, hoje em dia está muito na moda falar isso aí, pessoa tóxica. Na verdade é uma energia, né, que está fluindo por aquela pessoa. Claro que essa energia pode estar em maior ou menor grau identificada com a personalidade, com a autoimagem daquela pessoa, né? Se a pessoa está muito identificada com aquela energia, com aquela autoimagem negativa, ela se torna quase uma manifestação concreta do mal, assim, né? Dessa energia que na verdade é impessoal, mas que está muito colada naquela pessoa, né? Mas são graus e graus, né? Na verdade a maioria de nós, a vasta maioria, na verdade, manifesta algum grau, né? Alguma porcentagem, algum percentual de identificação com esse tipo de hábito, com esse tipo de energia negativa, né? Que não é total. Então no momento que a pessoa está manifestando aquilo, você pode perceber que aquilo é impessoal. É uma energia impessoal que está se manifestando, não é aquela pessoa é uma pessoa terrível, não, né? Não é necessário que a gente seja rude nesse sentido, né? Rudes na nossa recusa do erro humano. É simplesmente uma pessoa está errando, né? Está fluindo por aquela pessoa. Você recusa a energia, você fala, isso aqui não vai atuar no meu mundo, né? Não passarás, não passarão, né? Mas a pessoa é a pessoa, é um filho de Deus, está aprendendo, está evoluindo no maior ritmo e um dia ela vai conseguir, né? Não precisa ficar com raiva da pessoa, né? Portanto, estabeleçam-se em uma consciência firme e inflexível, que rejeita o mal como a mentira das más qualificações do homem. E à medida que vocês inspirarem a essência do fogo sagrado, flor do poder, decidam-se a eliminar dessa mentira do seu poder negativo, que se manifesta como espinhos da agressão. Assim, a gente precisa ter uma consciência firme e inflexível. Isso não vai atuar no meu mundo. Ponto final. E dar o assunto por encerrado. Não pode argumentar, né? Entrar na argumentação, assim, não. E às vezes as pessoas, elas vão... As pessoas, ou essa energia, né, que está atuando por intermédio das pessoas, vai querer te convidar, né, pra treta, assim, né, pra briguinha, pra argumentação. Mas você não acha que isso, não acha que aquilo? Você tem que começar a perceber essas armadilhas e não entrar, né? Senão não vai atuar no meu mundo, né? Quando um não quer, dois não briga, né? É o velho ditado. Forçoso é reconhecer que ao descer de Deus para o homem através do braço superior, estreitando-se no funil para fluir até o cadinho do ser, no ponto da cruz, a energia a ação atravessa o nexo e se abre para os 3 triângulos inferiores, manifestando-se na forma de poder, sabedoria e amor no mundo da forma material. Então isso nós já falamos anteriormente, né? Cada um desses braços corresponde a um aspecto da chama trina, né? Azul, amarelo aqui o braço sul e rosa o braço leste. Então a gente pode utilizar o padrão da Cruz de Malta como uma forma de entender também como é que a energia espiritual vem para se tornar a chama trina na matéria, a manifestação da chama trina na matéria. Assim, as energias infinitas de Deus são moldadas pelas qualificações da atenção que o homem concentra no coração da cruz, sede da sua mente consciente. Olha que interessante isso. O coração da Cruz de Malta é a sede da nossa mente consciente. Então, retornando à proposta da meditação que eu dei antes, né, nós vamos fixar a nossa atenção consciente sobre o nexo da cruz, exercitando esse poder de focalizar, de intensificar a nossa atenção onde ela realmente deve ser mantida, né, no ponto da nossa identidade crística. Por este meio, o poder solidifica-se no mundo físico, ou seja, utilizando esse poder espiritual que nós temos focado no nexo, que é onde a energia flui do espírito para a matéria, nós estamos focados onde a gente vai conseguir fazer com que essa energia flua
no perfeito equilíbrio da chama trina. Poder, sabedoria, amor em perfeito equilíbrio. Da mesma forma que todos esses braços da cruz de malta aqui são do mesmo tamanho, da mesma proporção. Não tem um que é maior, um que é meio torto. Né? É perfeito, assim, né? Por este meio, o poder solidifica-se no mundo físico, tomando a forma de pensamentos, sentimentos, ações e da palavra falada do homem. Estando a liberação de seu ser potencial inteiramente dependente da motivação e da vontade da sua consciência. Ou seja, se você quiser, você faz, se você quiser, você não faz. Né? Não tem eu não consigo, eu não sou capaz. Na verdade, quando a pessoa fala não consigo, não sou capaz, na verdade, o que a pessoa está dizendo é eu não quero. Isso os mestres ensinam também, Lanello já falou muito sobre isso. Não existe eu não consigo, eu não posso, existe eu não quero. Né? Se existir vontade, você vai fazer. Né? Simples assim. Quanto maior a vontade, mais a gente vai conseguir dominar. Né? É muito simples, basta pensar uma situação da sua vida em que você teve muita vontade de fazer uma coisa, você foi lá e fez. Né? Assim, não fica pensando que você não vai conseguir, você pega e faz, porque você está com vontade. Né? Mas que essa vontade seja a vontade de evoluir, né? Não a vontade de cultivar hábitos negativos que vão vai dar uma satisfação imediata, mas não vai nos dar nada duradouro. Né? Então é redirecionar essa vontade daquele aspecto transitório, material, né, que o mestre mencionou, para o aspecto universal, cósmico, que é o espírito. O equilíbrio entre o braço superior, que recebe as energias do espírito, e os 3 braços inferiores, através dos quais as energias do espírito aglutinam-se na matéria e como matéria, promove a manifestação harmoniosa do poder de Deus em cima como embaixo, dos planos da causalidade primordial, né, assim, onde tudo começou, a fonte, para o efeito físico, como ensina a ciência hermética. Ou seja, tudo tem uma causa e um efeito. A causa é o que... Qual que é a causa? Né? Aí você fala, os cientistas vão falar sobre o Big Bang. Né? Mas o que causou o Big Bang? Né? Eles não têm essa resposta. Né? Porque precisaria ir para a fonte, entender a fonte espiritual que causou aquilo. Né? Haja luz. E aí aconteceu o Big Bang. Né? O Big Bang é a manifestação desse comando, né? Dado por Deus. Então a ciência ela é muito boa para examinar os efeitos. A cadeia de efeitos, mas ela não serve para investigar as causas. Né? A causa é espiritual, por natureza. Né? Então, nós temos a causa, que é espiritual, e o efeito, que é físico. Né? Esse plano dos efeitos é o plano da ciência, e a ciência é muito positiva nisso. Né? O plano da causa é o plano espiritual. No momento em que a causa e os efeitos se juntam, né, que a ciência e a religião, a espiritualidade se juntam, nós temos a manifestação da verdadeira ciência, né? A ciência maior, que é representada pelo sétimo raio. O sétimo raio traz muito esse aspecto da ciência espiritual, né? Da união do sacerdócio com o saber científico. Vocês podem ver que a linguagem do Mestre Saint Germain é bastante científica, né? Ele destrincha as coisas, ele examina, ele traz conceitos, né? Se a qualificação que o homem faz de seu quociente de energia espiritual liberado pelo cordão de cristal da presença do Eu Sou para o chakra do coração mantivesse sua pureza desde o momento da sua entrada no cadinho da consciência, tudo que encontra manifestação no microcosmo refletiria a perfeição do macrocosmo. Pensem nisso. Em outras palavras, vocês lembram da imagem do Eu Divino, né, que tem a figura superior, tem o Cristo no centro, e tem aquele fio de luz, né, que é o cordão de cristal que passa pelo coração do Cristo, desce da presença do Eu Sou, passa pelo coração do Cristo pessoal, que é a figura intermediária, e entra no topo da nossa cabeça, nós como figura inferior aqui, né, o veículo físico, evoluindo na matéria. É a mesma coisa que é simbolizada por esse braço superior da cruz, né? Essa energia que está chegando a nós, por intermédio desse ponto focal que é o coração do Cristo, né? Ela chega a nós, e se a gente conseguisse manter a meditação sobre esse ponto focal para não qualificar essa energia negativamente, tudo que está no microcosmo, tudo que está embaixo, refletiria a perfeição do que está no alto. Né? Então isso deve dar já a dimensão da importância da gente manter essa meditação e manter consciência. Né? A consciência sobre o que nós estamos
para onde nós estamos direcionando nossa atenção e como que nós estamos utilizando a nossa mente. Né? Que pensamentos que nós estamos permitindo habitar a nossa mente, porque a mente molda. Né? A mente é o primeiro, como se fosse o primeiro impulso, né, que traz o padrão. O sentimento reveste esse padrão de energia e aí ele se manifesta na forma. Isso é um ensinamento de Saint Germain também. Então tudo começa no plano mental. Então, vamos manter nossa mente centrada sobre aquilo que nós queremos que se manifeste. Né? E aí revestir esses padrões de energia, de luz, de gratidão, de amor, do sentimento de aquilo, de vitória que aquilo vai nos trazer, né? Todos aqueles sentimentos bons que nós sabemos que nós vamos ter quando aquilo se realizar. Né? Nós podemos já trazer esse sentimento para o presente, né? E buscar ele lá no futuro e trazer ele para o presente e revestir os padrões mentais que nós estamos criando para que aquilo se manifeste. Né? Quanto mais tiver esse equilíbrio do pensamento correto com o sentimento correto e energizado, a manifestação é bem rápida. E mantendo sempre, obviamente, esse aspecto de não qualificação da energia, né? de ser Deus em nós fazendo todas essas questões que nós estamos fazendo, né? Pensando em um projeto, realizando algo, que seja Deus em nós fazendo, né? Que seja a pureza da energia divina fluindo para o nosso intermédio para manifestar no microcosmo o que já está manifesto, o que já existe no espírito, mas que não está manifesto, que precisa de nós para se manifestar. Né? As energias dos 3 braços inferiores, estendendo-se em leque, numa ação equilibrada a partir do centro da cruz de Malta, procedem então do plano do ser puro para a fase da forma, ou ação da chama trina. O poder no braço esquerdo retém a polaridade negativa, a menos e até que seja qualificado com a polaridade positiva do amor divino. Analise detidamente essa afirmação. O poder, ele tem um aspecto negativo, a polaridade negativa, né? Como se fosse o yin, né? O lado feminino. E no momento que a gente qualifica esse poder com amor, com um aspecto positivo, é que o poder se torna positivo também. Né? Ou seja, o poder sozinho, sem amor, sem a meditação no ponto do coração, ele se torna negativo. Né? Como nós podemos observar com casos de tirania, de dominação. Né? É exatamente isso, é o poder sem amor. Né? E muitas vezes sem sabedoria também. Né? Ora, o braço esquerdo da cruz denota carga negativa, ou menos, da energia espiritual, caracterizada pela chama azul do poder. O braço direito indica a carga positiva, ou mais, caracterizada pela chama roda do amor. Por que o amor é o mais? O amor é expansivo, o amor ele aglutina, ele junta, ele une, ele abraça tudo, né? Então ele tem esse aspecto positivo. Né? O poder não, o poder ele é limitação. No sentido neutro, né, da palavra, assim, não como uma coisa negativa, mas para eu ter autodomínio, por exemplo, eu preciso limitar a manifestação de uma questão que eu não quero mais na minha vida. Né? Então o poder ele corta, ele vem com a espada. Eu não quero mais consumir açúcar. Né? Você vai limitar. O poder ele tem esse aspecto menos, né? Negativador, de limitar. E o amor não, o amor ele é expansivo, ele é abrangente, ele abraça. Né? E o braço inferior, indicando o eixo central do lado menos e mais, caracteriza-se pela chama dourada da iluminação, que dota os polos positivo e negativo com a direção e o propósito da sabedoria de Deus. Então, a sabedoria é o que equilibra, né? O que harmoniza, dá constância, paz, elevação. Né? E aí fica mais fácil conciliar esses dois aspectos polares de poder e amor. Sem sabedoria fica muito mais difícil conciliar, parece que um é contrário ao outro. Né? Com sabedoria a gente percebe que são apenas duas manifestações do mesmo. Né? E aí dessa forma fica muito mais fácil de lidar com as polaridades. Com polos complementares. Né? Se você for olhar o símbolo do Yin e do Yang, né? É um entrando no outro e o outro entrando no um, e dentro de cada um existe uma parcela do outro também. Né? Isso é uma visão que não traz conflito entre as polaridades, traz entendimento de que são duas manifestações diferentes do mesmo, né? Masculino e feminino em harmonia.
Isso a gente alcança através da manifestação do segundo raio, né, da sabedoria de Deus. Portanto, tudo que se encontra abaixo no microcosmo pretende constituir uma manifestação tríplice do fogo sagrado que desce do alto no macrocosmo. E aqui a gente pode ver a representação esquemática disso, né? Energias dos macrocosmo representa o lado dia da vida e o microcosmo representa o lado noite da vida, que são as energias do espírito se tornando matéria, por meio dos 3 braços inferiores. E aqui do lado esquerdo, lado leste, braço negativo, poder azul. Lado leste, ou braço positivo, amor, rosa. Braço sul, sabedoria, amarelo. A energia liberada pela divindade, a estrela d'alva do alto, imã do poder, ou a presença do Eu Sou, cintilando nas oitavas da perfeição, assim que entra nas oitavas inferiores da matéria, assume o polo negativo do ser, naquilo que é chamado de lado escuro da manifestação. Este é o polo negativo da vida, no qual o polo positivo do potencial liberado pelo espírito adentra a qualificação material. Então a matéria ela recebe, é o aspecto feminino, é o aspecto menos yin, que recebe o espírito. As energias depositadas no espírito, quando precedidas pelo pensamento correto no braço esquerdo, ganham o ímpeto para a virtude divina, pelo poder da coesão e atração do amor, à medida que estes vão sendo liberados para a ação através do braço direito. Esta ação direita-esquerda, avanço e retrocesso, pode ser ilustrada por meio do princípio da tiradeira, é estilingue, né? Acho que seja a melhor palavra aqui, através do qual a pedra é afastada do Y em um impulso negativo para assegurar o impulso necessário do poder atingindo o alvo através de uma liberação positiva, né? Então aqui tem a representação disso, né? Uma flecha vindo do lado esquerdo, que é o poder, o lado negativo, o lado do raio azul. É como se ele estivesse puxando o estilingue aqui. Imagina o estilingue no centro da cruz, né? Você está puxando o estilingue para o lado do poder para ter esse aspecto negativo que dá a força e o poder para poder ir como uma seta do arqueiro, né, que o mestre falou mais cedo, rumo à direção da felicidade, do amor, né, das qualificações positivas do braço direito ali, né, do amor. Você deverá lembrar-se do que está escrito no primeiro capítulo do Gênesis, que o Senhor Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. O braço norte da cruz representa o lado claro do ser, e os 3 braços inferiores o lado escuro, né? Ou seja, espírito, lado dia, e matéria, lado noite, e matéria é representada pelos 3 braços inferiores. O braço esquerdo da cruz de Malta, o braço negativo da Trindade na forma, por si só simboliza o lado negativo da vida, no qual os 3 braços inferiores estão suspensos. Então, é igualmente o braço esquerdo que denota a natureza física do homem, na qualidade de berço, ou cadinho, o qual Deus inunda com seu poder, condensação da intensidade ígnea da sua luz. Então, os mestres do raio azul, por exemplo, a Moria, né, o caso de Hércules que eu mencionei antes, eles manifestavam muito o poder físico, a força física, né? Muitas vezes eles eram guerreiros, ou rei, ou manifestavam, né, esse aspecto de força física, né? Que é justamente o raio azul se manifestando no físico, né? Exatamente como o mestre Saint-Germain explicou aqui, né? Claro que qualificado pelo amor, né? Então eles conseguiram manifestar isso de uma forma muito magistral, né? Ok, então o braço esquerdo, que é o braço do poder, simboliza o lado físico da nossa natureza, né? Ele age desta maneira na esperança de que o homem eleve-se acima deste berço cadinho e transcenda o mundo da experiência, que o alquimista percebe como o lado escuro da vida, densificação temporal do espírito, laboratório na matéria, onde ele é obrigado a comprovar as leis científicas do ser, a fim de retornar à morada permanente do espírito. É a partir das densas esferas deste mundo da experiência, que os hindus chamam de mundo de Maya, que a alma do homem deve elevar-se, purificada e tornada alva, até a pureza da grande centelha de seu ser, do grande Deus. Então a gente retorna para a imagem da pirâmide, né? A
partir dos 4 corpos inferiores, a partir dos 4 cantos da matéria, nós vamos construir a nossa pirâmide da vida e da nossa ascensão até chegar no ponto do grande Deus. Né? Esse é o processo de elevação. A partir da base, a partir da matéria, retornar ao espírito por meio de um processo científico. Né? O raio branco, né, que é o raio da ascensão, ele também traz muito esses aspectos assim, de ciência do ser, né, de muita precisão. É um raio muito ligado à matemática, à lógica, à arquitetura. E é isso que o mestre está trazendo aqui também. A cruz de Malta tem outro significado. Quando a perfeita integração de Deus e do homem tornar-se completa, ou seja, quando a gente atingir, né, o ponto, o vértice da pirâmide, sobrevém um efeito de queimadura do Sol, irradiando a luz do ponto no centro da cruz. Ou seja, esse ponto central ele vai irradiar a luz. Né? E vem como se fosse uma queimadura de sol, né? Ou seja, é uma força intensa. Né? No interior do círculo cósmico da totalidade, no ponto que simboliza a individualidade, vou ler de novo essa frase. No interior do círculo cósmico da totalidade, no ponto que simboliza a individualidade, ou seja, né, como se nós tivéssemos o todo do universo dentro de nós, nesse ponto, no nexo da cruz, ali no ponto do coração. Ali concentra-se o equilíbrio de espírito e matéria, unidade divina, de todos os planos, união do Deus Pai e Mãe, preenchendo as espirais de alfa e de ômega. Ou seja, aquilo que era 2 polos, né, polo negativo, polo positivo, alfa e ômega e tudo mais, né, matéria e espíritos, se tornam um. Né? O tudo em todos. Através do sagrado coração da alma, que desposou o Cristo universal no casamento alquímico, a luz desce, a luz brilha. A gente se une ao Cristo, por meio desse Cristo, se une a tudo que existe, né? Tudo que é real. A cruz de... que a gente já leu isso daqui. Ficou duplicado o slide. Tem aqui a imagem de Jesus com Maria Madalena, que simboliza o casamento alquímico. Maria Madalena é como se ela representasse a alma, né? E Jesus está representando o Cristo. Então ela recebe esse Cristo, se tornando uma discípula, né? Do Cristo que Jesus manifestava. E a gente pode enxergar a Maria Madalena como o arquétipo da alma, né? Da alma recebendo o Cristo, se casando com o Cristo. Né? Tem muita gente que entende mal isso e fala, não, Jesus era marido de Maria Madalena, eles tinham relação sexual, eles eram parceiros. Não tem nada disso, assim, né? Isso aí é tudo... É uma má compreensão, né? Que na verdade é um casamento espiritual, né? O casamento que os mestres chamam de casamento alquímico. Maria Madalena veio para representar a alma, e Jesus veio para representar o Cristo. Eles ambos demonstraram isso na forma. Deus, na verdade, é o tudo em todos, não apenas em princípio, mas também na aplicação prática. Pois este Deus, cujo Cristo, nas palavras de Paulo, é tudo e em todos, é o tudo em todos, no seio da manifestação individualizada, feita à sua imagem e semelhança. Então, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos um com Deus. Podemos nos lembrar da oração no Rosário da Renúncia, né, que fala sobre o Pai está em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Né, para que sejam um, assim como nós somos um. Né. Assim é a plenitude do reino de Deus, conferida aos seus filhos e filhas, através do padrão da Cruz de Malta, encontra-se o conceito de teu é o poder, realizado. Então, meditando sobre a Cruz de Malta, nós estamos... É como se a gente estivesse afirmando. Toda a glória seja dada a Deus, que Deus seja magnificado. Teu é o poder. Né? Venha, assume domínio sobre a minha vida. Estamos abrindo nossa receptividade, né? Levantando o nosso cálice esvaziado para receber o fluxo do poder divino no braço norte da cruz. E aqui está um padrão que nós podemos utilizar também para meditação na unidade, nessa unidade, né? O tudo em todos, que é o
a imagem do Sol central, publicada pela Saint Germain Press, que era do movimento do Eu Sou, né? Os mensageiros Godfrey e Lotus. Essa é uma imagem assim que eu realmente recomendo assim, também fazer uma meditação. Simplesmente ficar sentado diante da imagem olhando para a imagem. Vocês vão ver que ela se torna viva. Assim, né? E quanto mais tempo a gente passa nessa meditação, mais a gente recebe de energia. Essas imagens elas são como se fossem, não sei que palavra usar, assim, como se fosse um catalisador. Assim, né? Ela não é apenas uma imagem, é um ponto no tempo e espaço por meio do qual uma energia espiritual pode fluir a nós. O poder de Deus, assim como a sua luz, energia e consciência, é confiado a cada homem e mulher. Né? E é através da utilização correta deste poder, de todas as maneiras, de acordo com as leis espirituais físicas da alquimia, que anuncio aqui a vocês, parcialmente, deixando o restante para a sua comunhão mística com o cosmos. Que o homem, sem dúvida alguma, pode vir a compreender melhor o universo e obter a vitória da vida eterna. Então, tudo isso que o mestre nos falou, né, toda essa ciência que ele nos passou, ele está agora nos falando que é apenas uma parte. Embora pareça bastante coisa, mas ele nos confia uma parte, né, a parte que não pode ser recebida por meio da nossa consciência intelectual, assim, mental, né? E o restante vem pela comunhão mística, né? Então, como eu passei para vocês algumas meditações, algumas chaves aí, que são formas de contatar, né, aqueles ensinamentos que são específicos para cada alma. Né? É Deus falando com você no silêncio do seu coração, na sua meditação. E é uma experiência que vem para você e que não é para ser compartilhada com ninguém. Assim, é Deus falando com você. Né? A gente vai compartilhar os frutos, né? E não a experiência em si. E o mestre conclui dizendo isso, né, que nós podemos, sem dúvida alguma, compreender melhor o universo e obter a vitória da vida eterna. Né? Esse é o poder. Né? Poder. Né? Eu posso. Né? Eu posso fazer, eu posso, eu vou conseguir. Eu vou vencer. Né? Percebo que minhas obras sobre alquimia afiguram-se decepcionantes para alguns discípulos em razão dos níveis impróprios de expectativa. Na verdade, alguns ficaram até mesmo obcecados com a ideia de que eu iria lhes dar alguma fórmula taumatúrgica, por meio da qual, traçando alguns sinais cabalísticos no ar e recitando as palavras ou as palavras secretas, pedras preciosas e até mesmo dinheiro iam se materializar nas suas mãos como se saídas do nada. Então é a ideia assim, de magia, né? Assim, vou estudar alquimia do Saint Germain, vou fazer aqui um simsalabim e vai chover dinheiro na minha vida. Não tenho dúvidas de que se isso fosse proporcionado a todos, seria o maior abuso concebível de poder, tanto de minha parte quanto da parte do próprio universo. Portanto, se os homens acreditam ter responsabilidades kármicas na utilização deste poder, de que já são possuidores, eles devem considerar por um instante as responsabilidades que teriam se esse poder fosse aumentado. Ou seja, mais poder, mais responsabilidade. Né? Estamos prontos para lidar com essa responsabilidade maior? Assim, aqui é um ponto muito importante, peço que todos lembrem disso. Assim, não peçam tanto um aumento de poder, mas uma maior compreensão da maneira de usar o poder que já possuem. E observem como o universo, em toda a sua grandiosa sabedoria, explodindo de vontade de conceder-lhes o frescor vital do ser, irá conferir-lhes, pela apreensão direta, aqueles segredos alquímicos que irão assegurar-lhes não o abuso constante, mas o uso correto e glorioso do poder de Deus, até a salvação para todos. Ou seja, antes de pedir mais poder, vamos parar para pensar, né, se nós estamos utilizando bem o poder que nós temos agora e rezar, antes de tudo, pela sabedoria para utilizar bem o poder que nós temos agora. Né? E aí Deus vai nos revelar o que for necessário Ele revelar nessa experiência mística, nessa comunhão que é dentro de cada coração. Né? Que a paz de Deus esteja com vocês, enquanto nos unimos na liberação do entendimento maior, em seu domínio sensato da chama da iluminação. Seu obediente amigo da liberdade,
Saint Germain.